Olá, vamos agora iniciar a nossa terceira aula do nosso curso básico de Espiritismo. Como a gente viu na segunda aula, estamos vendo biografias, então é mais leitura, necessita de muito pouca explicação. Eu vou lendo e se houver necessidade de alguma explicação, eu paro a leitura e faço a explicação, ok? Então vamos lá. Ira Erastus Davenport e William Henry Davenport, 1846 d.C., nascidos em Buffalo em 1846, 2 anos antes das irmãs Fox. A família era perturbada por batidas, socos, altos ruídos e estalos. Desenvolveram levitação, instrumentos musicais que tocavam por mãos materializadas, voz direta, etc. Os Shakers, seita religiosa fundada no século VIII na Inglaterra, começaram a dar comunicações de espíritos e vários índios americanos vinham se comunicar. Então perceberam que os índios que se comunicavam através dos médios vinham em busca de esclarecimentos. Ruídos estranhos, 1520 d.C., em Oppenheim, Alemanha, na casa de Melanchthon. Pesquisas com ectoplasma, 1650 d.C., filósofo Wolfgang Isaac Newton, 1642-1727 d.C., dizia que o espírito nada mais é do que um corpo de luz não material. Episódio de Hydesville, 1848 d.C. Uma família de fazendeiros de nome Fox, metodistas, mudou-se de casa. O casal tinha vários filhos, dentre outros Margaret e Kate, de 14 e 11 anos respectivamente. Na nova residência começaram a ouvir ruídos idênticos aos que foram registrados em outros locais do mundo. Em março de 1848, os ruídos aumentaram de intensidade. Às vezes eram batidas, outras vezes arrastar de móveis. As camas tremiam e se moviam. Em 31 de 3 de 1848, Kate Fox desafiou a força invisível a repetir as batidas que ela dava com os dedos, com o que estabeleceu um diálogo, chegando à conclusão de que aquela força podia ver e ouvir. A partir daí, ele, o causador dos ruídos, informou ser um espírito e que tinha sido assassinado naquela casa. Informou o nome do antigo inquilino que o matara e que tinha sido enterrado na adega a 10 pés de profundidade. Seu nome era Charles B. Rosma. No verão de 1848, escavaram a adega e encontraram restos de ossos humanos. Os irmãos Ed, William e Horatio, 1874 e 1875 d.C., estes foram anos de grandes atividades psíquicas nos Estados Unidos. A ignorância da época era muito grande. Em casa, o jovem Ed caía em transe e o pai, com a ajuda do vizinho, despejavam água fervente sobre ele e punham brasas sobre sua cabeça, deixando-o permanentemente marcado. Olha só que ignorância, né? William era médium mais voltado às materializações e Horatio de características mais diversas. Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. No dia 3 de outubro de 1804, em plena era napoleônica, nasceu em Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jeanne Duhamel Denisard Rivail, discípulo de Jean-Henri Pestalozzi. Junto de seu mestre, estudou na Suíça, na cidade de Yverdon. Falava fluentemente várias línguas. Bacharelou-se em letras e ciências. Foi grande estudioso do magnetismo. Em 1828, em Paris, fundou o Liceu Polimático, uma escola baseada no método de seu mestre Pestalozzi. O professor Rivail foi premiado em 1831 pela Academia Real de Arras por vários livros publicados. Casou-se com a professora Amélie Gabrielle Boudot em 6 de fevereiro de 1832.
O liceu foi à ruína. Seu sócio era jogador e perdeu muito dinheiro. Para sobreviver, Kardec escreveu livros didáticos. Trabalhou como contador em 3 firmas comerciais e deu aulas de física, química, astronomia e anatomia comparada. No ano de 1854, o amigo chamado Sr. Fortier ouve falar das mesas girantes, em moda na Europa. Em 1855, por insistência do Sr. Fortier e de outros amigos, testemunha pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes e aceita estudar racionalmente as leis que regem tais fenômenos. Recebeu mensagem de um espírito chamado Verdade, na qual disse-lhe que ele tinha importante missão a desenvolver. Daria vida a uma nova doutrina científica, filosófica e religiosa, que são os 3 aspectos do Espiritismo. Kardec afirmou que não se achava um homem digno de uma tarefa de tal envergadura, mas que, sendo o escolhido, tudo faria para desempenhar com sucesso as obrigações de que for incumbido. A primeira atitude de Kardec é de ceticismo, depois de estranheza. Da descrença inicial, Kardec começa a cogitar seriamente na validade de tais fenômenos. Continua a estudar e a observar, mais e mais convencido da seriedade de que estava presenciando. O desenvolvimento da codificação espírita basicamente teve início na residência da família Baldin, em 1855. Na casa havia 2 moças que eram médiums. Tratava-se de Julie e Carolina Baldin, de 14 e 16 anos, respectivamente. Utilizavam-se de cesta-peão, um mecanismo parecido com as mesas girantes. Kardec fazia perguntas aos espíritos desencarnados que respondiam por meio da escrita mediúnica. Das consultas feitas aos espíritos surge o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Primeiramente com 550 itens, e depois, em 16 de março de 1860, com ampla revisão de Kardec, mediante o contato com grupos espíritas de cerca de 15 países da Europa e das Américas, surge nova edição, com 1019 perguntas. O pseudônimo Allan Kardec surge em reunião mediúnica quando um espírito que se autodenominava Z comunicou por intermédio de um médium, dizendo-lhe que, ao tempo dos druidas, sacerdote, conviveram juntos na Gália, França, o atual França. E o professor Denisard chamava-se então Allan Kardec. Na publicação do Livro dos Espíritos, o autor ficou em dúvida como assinaria, se como Kardec ou não. Seu nome era muito conhecido no meio científico e, em virtude de seus trabalhos anteriores, poderia originar confusão e talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento. Ao final, resolveu assinar como Allan Kardec. Então essa é a história de Allan Kardec, bem resumida, mas dá para ter uma ideia. Livros da codificação. O Livro dos Espíritos, 1857, obra de caráter filosófico, é considerado a espinha dorsal do Espiritismo, já que todas as outras obras partem de seus princípios. O Livro dos Médiuns, 1861, demonstra as consequências morais e filosóficas decorrentes das relações entre o mundo material e espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, parte religiosa e moral da doutrina espírita. Ensina a moral cristã através de comentários sobre as principais passagens da vida de Jesus Cristo. O Céu e o Inferno, 1865, Allan Kardec apresenta a verdadeira face do desejado céu, do temido inferno, como também do chamado purgatório. Põe fim às penas eternas, demonstrando que tudo no universo evolui. A Gênese, 1868, mostra como foi criado o mundo, como apareceram as criaturas e como é o universo. É a parte científica da doutrina. Explica a criação, colocando a ciência e a religião face a face. Então essas são as obras básicas do Espiritismo, da doutrina espírita, tá? Obras complementares.
Revista Espírita, 1858 a 1869. O que é o Espiritismo? 1859. Espiritismo em sua expressão mais simples, 1862. A Obsessão, Obras Póstumas, 1890. Em abril de 1858, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Resquícios da Inquisição medieval ainda se fizeram presentes quando o editor francês Maurice Lachette, estabelecido em Barcelona, solicita que Kardec lhe envie livros para serem divulgados na Espanha. A remessa foi confiscada na alfândega sob a alegação de que os mesmos contrariavam a fé católica. Por ordem de Dom Antônio Pala e Termes, bispo de Barcelona, executou-se um auto de fé em 9 de outubro de 1861, onde todos os livros foram destruídos em uma enorme fogueira. Fato relatado na Revista Espírita de novembro de 1861. Em 31 de março de 1869, aos 65 anos de idade, o Sr. Denisard Hippolyte Léon Rivail, cognome Allan Kardec, retorna à pátria espiritual, vítima de um aneurisma. Allan Kardec, biografia reduzida. Nascido em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnado em Paris, no dia 31 de março de 1869. Muito se tem escrito sobre a personalidade de Allan Kardec, existindo mesmo várias extensas biografias sobre sua obra missionária. É sobejamente conhecida a sua vida anteriormente ao dia 18 de abril de 1857, quando publicou a magistral obra O Livro dos Espíritos, que deu início ao processo de codificação do Espiritismo. Nesta súmula biográfica, procuraremos esboçar alguns informes sobre a sua inconfundível personalidade, alguns deles já do conhecimento geral. O seu verdadeiro nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, Hippolyte em família, professor Rivail na sociedade, e HLD Rivail na literatura. Era, desde os 18 anos, mestre colegial de ciências e letras, e desde os 20 anos, renomado autor de livros didáticos. Suas obras espíritas foram escritas com o pseudônimo de Allan Kardec. Destacou-se na profissão para a qual fora aprimoradamente educado na Suíça, na escola do maior pedagogo do primeiro quartel do século XIX, de fama mundial e até hoje paradigma dos mestres. João Henrique Pestalozzi e, em Paris, sucedeu ao próprio mestre. Allan Kardec contava 51 anos quando se dedicou à observação e estudo dos fenômenos espíritas, sem os entusiasmos naturais das criaturas ainda não amadurecidas e sem experiência. A sua própria reputação de homem probo e culto constituiu o obstáculo em que esbarraram certas afirmações levianas dos detratores do espiritismo. 2 anos depois, em 1857, divulgava o Livro dos Espíritos. Em 1858, iniciava a publicação da famosa Revista Espírita. Em 1861, dava a lume o Livro dos Médiuns. Em 1864, aparecia o Evangelho segundo o Espiritismo, seguido de O Céu e o Inferno em 1865. Finalmente, em 1868, a Gênesis, os Milagres e as Predições, completava o Pentateuco do Espiritismo. Na ingente tarefa de codificação do Espiritismo, Allan Kardec contou com um valioso concurso de 3 meninas, que se tornaram as médiuns principais no trabalho de compilação de O Livro dos Espíritos: Caroline Baldin, Julie Baldin e Ruth Celine Jaffé. As 2 primeiras foram utilizadas para a concatenação da essência dos ensinos espíritas e a última para os esclarecimentos complementares. Ultimada a obra e ratificados todos os ensinamentos ali contidos por sugestão dos espíritos, Allan Kardec recorreu a outros médiuns estranhos ao primeiro grupo, dentre eles Jaffé e Roustan, médiuns intuitivos, a senhora Canu, sonâmbula inconsciente, Canu, médium de incorporação, a senhora Leclerc, médium psicógrafa, a senhora Clement, médium psicógrafa e de incorporação, a senhora de
Pleines Maison, auditiva e inspirada. Sr. Rogen, clarividente, e Senhorita Aline Carlotti, médium psicógrafa e de incorporação, escrevendo sobre a personalidade do ínclito mestre. O emérito Dr. Silvino Canuto Abreu afirmou o seguinte: de cultura acima do normal dos homens ilustres de sua idade e de seu tempo, impôs-se ao geral respeito desde moço. Temperamento infenso à fantasia, sem instinto poético nem romanesco, todo inclinado ao método, à ordem, à disciplina mental, praticava na palavra escrita ou falada a precisão, a nitidez, a simplicidade dentro de um vernáculo perfeito, escoimado de redundâncias. De estatura meã, apenas 1,65 m, e constituição delicada, embora saudável e resistente. O professor Rivail tinha o rosto sempre pálido, chupado, de zigomas salientes e pele sardenta, castigado de rugas e verrugas. Fronte vertical comprida e larga, arredondada ao alto, erguida sobre arcadas orbitárias proeminentes, com sobrancelhas abundantes e castanhas, cabelos lisos e grisalhos, ralos por toda parte, falhos atrás, onde alguns fios mal encobriam a larga coroa calva da madureza, repartidos na frente, da esquerda para a direita, sem topetes confundidos nos temporais, com as barbas grisalhas e aparadas que lhe desciam até o lóbulo das orelhas e cobriam a nuca. Na nuca o colarinho duro de pontas coladas ao queixo. Olhos pequenos e afundados, com olheiras e pápulas. Nariz grande, ligeiramente acavaletado perto dos olhos, com largas narinas entre rictos, arqueados e austeros. É difícil de ler aqui, mas vamos lá. Bigodes rarefeitos, aparados à borda do lábio, quase todo branco. Pera triangular sobre o beiço, disfarçando uma pinta cabeluda. Semblante severo quando estudava ou magnetizava, mas cheio de vivacidade, amena e sedutora quando ensinava ou palestrava. O que nele mais impressionava era o olhar estranho e misterioso, cativante pela brandura das pupilas pardas, autoritário pela penetração a fundo na alma do interlocutor. Pousava sobre o ouvinte como suave farol e não se desviava abstrato para o vago, senão quando meditava a sós. E o que mais personalidade lhe dava era a voz, clara e firme, de tonalidade agradável e oracional, que podia mesclar agradavelmente desde o murmúrio acariciante até as explosões de eloquência parlamentar. Sua gesticulação era sóbria, educada. Quando distraído a ler ou a pensar, confiava os favores. Quando ouvia uma pessoa, enfiava o polegar direito no espaço entre dois botões do colete a fim de não aparentar impaciência e, ao contrário, convencer de sua tolerância e atenção. Conversando com discípulos ou amigos íntimos, apunha algumas vezes a destra no ombro do ouvinte, num gesto de familiaridade. Mantinha rigorosa etiqueta social diante das damas, pelo seu profundo e inexcedível amor ao bem e à verdade. Allan Kardec edificou para todo sempre o maior monumento de sabedoria que a humanidade poderia ambicionar, desvendando os grandes mistérios da vida, do destino e da dor, pela compreensão racional e positiva das múltiplas existências, tudo à luz meridiana dos postulados do ninfo-cristianismo. Filho de pais católicos, Allan Kardec foi criado no protestantismo, mas não abraçou nenhuma dessas religiões, preferindo situar-se na posição de livre pensador e homem de análise. Compungia-lhe a rigidez do dogma que o afastava das concepções religiosas, o excessivo simbolismo das teologias e ortodoxias tornava-o incompatível com os princípios da fé cega. Situado nessa posição, em face de uma vida intelectual absorvente, foi o homem de ponderação, de caráter ilibado e de saber profundo, despertado para o exame das manifestações das chamadas mesas girantes. A esse tempo, o mundo estava voltado em sua curiosidade para os inúmeros fatos psíquicos que, por toda parte, se registravam e que, pouco depois, culminaram no advento da
altamente consoladora doutrina que recebeu o nome de Espiritismo, tendo como seu codificador o educador emérito e imortal de Lyon. O Espiritismo não era, entretanto, criação do homem, e sim uma revelação divina à humanidade para a defesa dos postulados legados pelo meigo Rabi da Galileia, numa quadra em que o materialismo avassalador conquistava as mais pujantes inteligências e os cérebros proeminentes da Europa e das Américas. A primeira sociedade espírita regularmente constituída foi fundada por Allan Kardec, em Paris, no dia 1º de abril de 1858. Seu nome era Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A ela, o codificador emprestou seu valioso concurso, propugnando para que atingisse os nobilitantes objetivos para os quais foi criado. Allan Kardec é invulnerável à increpação de haver escrito sob a influência de ideias pré-concebidas ou de espírito de sistema. Homem de caráter frio e severo, observava os fatos e dessas observações deduzia as leis que os regem. A codificação da doutrina espírita colocou Kardec na galeria dos grandes missionários e benfeitores da humanidade. A sua obra é um acontecimento tão extraordinário como a Revolução Francesa. Esta estabeleceu os direitos do homem dentro da sociedade. Aquela instituiu os liames do homem com o universo e deu-lhe as chaves dos mistérios que assoberbavam os homens. Dentre eles, o problema da chamada morte, os quais até então não haviam sido equacionados pelas religiões. A missão do ínclito mestre, como havia sido prognosticada pelo Espírito de Verdade, era de escolhos e perigos, pois ela não seria apenas de codificar, mas principalmente de abalar e transformar a humanidade. A missão foi-lhe tão árdua que, em nota de 1º de janeiro de 1867, Kardec referia-se às ingratidões de amigos, a ódios de inimigos, a injúrias e a calúnias de elementos fanatizados. Entretanto, ele jamais esmoreceu diante da tarefa. Então, aqui nós conhecemos um pouco do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Tá? Vamos agora ver algo sobre Francisco Cândido Xavier, muito conhecido de nós brasileiros. Biografia reduzida de Francisco Cândido Xavier, mais conhecido por Chico Xavier, considerado o médium do século e o maior psicógrafo de todos os tempos. Nasceu em Pedro Leopoldo, pequena cidade do estado de Minas Gerais, Brasil, no dia 2 de abril de 1910. Filho de um operário pobre e inculto, João Cândido Xavier, e de uma lavadeira chamada Maria João de Deus, falecida em 1915, quando o filhinho contava apenas com 5 anos de idade. Na altura tinha mais 8 irmãos, tendo todos sido distribuídos por vários familiares e pessoas amigas. Como órfão de mãe em tenra idade, sofreu muito em casa de pessoas de precária sensibilidade. Aprendeu mal a ler e a escrever. Quando concluiu o pequeno curso da escola pública, empregou-se como caixeiro numa loja e mais tarde como ajudante de cozinha e café. Em 1933, o Dr. Rômulo Joviano, administrador da fazenda modelo do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo, deu ao jovem Xavier uma modesta função na fazenda e lá se tornou um pequeno funcionário público em 1935, tendo trabalhado consecutivamente até finais dos anos 50, altura em que foi aposentado por invalidez, doença incurável nos olhos, com a categoria de escrevente datilógrafo. As suas faculdades mediúnicas são extraordinárias. Sua mediunidade, capacidade natural de ser intermediário entre o plano material e o plano espiritual, manifestou-se quando tinha 4 anos de idade, pela clarividência e clareaudiência, pois via e ouvia os espíritos e conversava com eles sem a mínima suspeita de que não fossem homens normais do nosso mundo. Já como jovem e depois como adulto, muitas vezes não diferencia de imediato os homens dos espíritos. Quando tinha 17 anos,
fundou-se o grupo espírita Luiz Gonzaga, onde rapidamente desenvolveu a psicografia, isto é, a faculdade de escrever mensagens dos espíritos. No centro espírita começou a psicografar poemas notáveis de famosos poetas mortos, num nível literário tão elevado que os próprios companheiros do grupo não conseguiam atingir integralmente o seu conteúdo. Muitos desses poetas eram totalmente desconhecidos do meio, nomeadamente alguns portugueses: Antônio Nobre, Antero de Quental, Guerra Junqueira e João de Deus. A 9 de julho de 1932 seria publicada a célebre Parnaso de Além Túmulo, a sua primeira obra psicografada, que iria abalar os meios intelectuais do Brasil e tornar conhecida a pacata Pedro Leopoldo. Entre as muitas dezenas de obras mediúnicas de Emmanuel, destacamos os 5 documentários históricos retirados dos arquivos do plano espiritual, que constituem autênticas obras-primas de literatura e que nos mostram o nascimento do cristianismo e a sua paulatina adulteração logo nos primeiros séculos da era. São os romances mediúnicos baseados em fatos verídicos há 2000 anos, a autobiografia de Emmanuel, a história do orgulhoso senador Públio Lentulus, senador romano, Públio Lentulus. 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo e Estevão, a história de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, num esforço incessante. Esta última obra, de 553 páginas, por si só justificaria a missão mediúnica de Chico Xavier, segundo o erudito Herculano Pires. Em 1943, começara a utilizar a mediunidade do abnegado médium uma nova entidade espiritual que assinará suas mensagens com o nome André Luiz. A obra monumental de Chico Xavier, que se considera, segundo suas próprias palavras, um servidor humilde no sentido da desvalia pessoal, jamais serviu para beneficiar materialmente a sua pessoa. Todos os direitos autorais foram cedidos graciosamente a instituições espíritas, nomeadamente a Federação Espírita Brasileira, e a instituições de solidariedade social. Há que registrar também que várias centenas de instituições de solidariedade social foram criadas e inspiradas no seu exemplo e obra. Orfanatos, escolas para os pobres, lares de deficientes, sopa dos pobres, campanhas do quilo, ambulatórios médicos, alfabetização de adultos, bibliotecas, etc., etc. Estes são alguns dos traços biográficos desse abnegado benfeitor que renunciou a tudo para que o mundo seja um pouco melhor e que dá pelo nome simples de Chico Xavier. Então essa aqui foi a nossa terceira aula. Vamos continuar depois, vendo outros fatores, que terão que ser estudados. É um pouco maçante, vamos dizer assim, ficar vendo essas biografias, o que fizeram e tal, mas é necessário, porque são exemplos para nós. Foram, com exceção do codificador, do Allan Kardec, mas Chico Xavier foi uma pessoa pobre, de pouquíssimos recursos, que tinha um emprego bem humilde, e ele nunca se apoderou de um centavo da venda dos livros que ele psicografou. Sempre ele fez doação total e integral para obras de caridade, como foi dito aqui, acabei de ler. Então, é exemplo para nós, para a gente que vive reclamando, qualquer coisinha a gente reclama, quando faz um pequenino benefício, fica alardeando isso, Olha, tá vendo, ajudei, fiz. Não são todos que fazem isso, mas muita gente faz. Então aqui está um exemplo para nós de como a gente deve agir.
Tá? E a mediunidade extraordinária dele vem de várias outras vidas, não é dessa, só dessa aqui que foi assim, essa aqui foi o ápice, mas já vem de várias e várias e várias vidas, né? Trabalhando no campo mediúnico. Então é isso aí, gente. Até a próxima aula, se Deus quiser.